Internacional, a Argentina vive um novo momento de tensão após a vitória da esquerda contra o partido do presidente Javier Milei em uma importante disputa na região de Buenos Aires. Reportagem de Paulo Edson Fiore. O partido do presidente da Argentina, Javier Milei, sofreu uma derrota dura nas eleições legislativas provinciais de Buenos Aires no domingo. A sigla A Liberdade Avança de Milei ficou 13 pontos atrás da oposição peronista, liderada pelo Força Pátria, muito além do que previam as pesquisas. O pleito é considerado um termômetro para as eleições legislativas de meio de mandato, marcadas para 26 de outubro. Atualmente, a província de Buenos Aires é governada pelo peronista de centro-esquerda, Axel Kicillof. A região é responsável por mais de 30% do PIB argentino e reúne 40% do eleitorado nacional. Além dos cargos em disputa, a eleição regional ganhou mais importância em meio às turbulências políticas e econômicas que o governo enfrenta e há pouco mais de um mês do pleito nacional de meio de mandato. Em discurso, o presidente Javier Milei reconheceu o que chamou de derrota clara do partido dele, reforçou que é preciso aceitar o revés eleitoral para seguir em frente, mas garantiu que não vai recuar nem 1 milímetro nas políticas adotadas até aqui e falou em acelerar e aprofundar os planos reformistas ainda mais. No se retrocede ni 1 milímetro en la política del gobierno. El rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más. O governo Milei chegou ao pleito afetado pelo escândalo de suspeita de corrupção na agência pública para pessoas com deficiência, que envolve a irmã e braço direito do presidente, Karina Milei, e 4 dias após o Congresso reverter, pela primeira vez, um veto presidencial, confirmando uma lei que destina mais fundos para essas pessoas. Na frente econômica, o governo começou a intervir na semana passada no mercado cambial, vendendo dólares do Tesouro para conter a desvalorização do peso, que vinha se acelerando nas últimas semanas, apesar das altas taxas de juros. Para entender melhor esse cenário por lá, recebemos o professor de Relações Internacionais Gustavo Menon, a quem eu já agradeço a participação. Professor, bom dia para o senhor, obrigada pela entrevista. Bom dia, Soraya, bom dia, Nonato, bom dia a todos os nossos telespectadores da Jovem Pan. Sempre um prazer e uma honra falar com todos vocês. Bom, vamos lá. A gente acabou de ouvir na reportagem, dizendo que o Javier Milei, de fato, reconheceu a vitória, mas falou que não vai recuar no que tem feito e disse, inclusive, que não pode repetir erros diante das eleições de meio de mandato que se aproximam. Queria entender, professor, com o senhor, que erros seriam esses e é possível contornar essa crise atual, a tempo dessa disputa, no final ali de outubro? De fato, Soraya, estamos falando de uma eleição decisiva que acaba se consubstanciando em um verdadeiro termômetro em relação às próximas eleições de meio de mandato, prevista exatamente para o mês de outubro, onde há uma renovação do parlamento argentino. No fundo, quando nós analisamos essa eleição da província de Buenos Aires, que deu a vitória à oposição peronista, perceba que estamos diante desse cenário de alta tensão frente à economia argentina, que acaba reverberando também em uma crise econômica e institucional. Do ponto de vista dos indicadores econômicos, observem que nos últimos meses o governo de Javier Milei teve que observar uma série de reveses, tanto do ponto de vista da retomada da inflação, bem como as pressões não só inflacionárias, mas também vinculadas ao câmbio, como que houve uma desvalorização do peso argentino nos últimos dias, aliado esse processo aos escândalos de corrupção, supostos casos de corrupção, que afetam diretamente a cúpula do governo, especialmente a sua irmã, Karina Milei. A tentativa de Javier Milei, a partir da derrota de ontem, vale dizer que Buenos Aires, a província de Buenos Aires, catalisa boa parte do PIB econômico na Argentina, boa parte também da concentração demográfica, mas veja que estamos diante aqui de um ensaio para essas tensões que tendem a se agudizar nos próximos meses. Considero que essa derrota de Javier Milei acaba, de fato, criando esse ambiente
onde a economia argentina apresentou sinais de desgaste, especialmente nesses últimos meses e nessas últimas semanas. Como eu disse, com a retomada da inflação, com a crise política e institucional, a derrubada de vetos no parlamento argentino e entre outros fatores que colocam o governo de Javier Milei nas cordas, colocam o governo de Javier Milei em xeque por não entregar aquilo que foi prometido desde seu momento de campanha, ou seja, a retomada do crescimento econômico na Argentina com uma retomada sustentável em relação à contenção dos gastos, à contenção, sobretudo, dos indicadores inflacionários, que, de fato, acaba sendo bastante sentido por parte de toda a população argentina. Precisamos aguardar, Soraya, os próximos episódios, os próximos capítulos e estar muito atentos ao ecoar, aos desdobramentos dessa crise institucional que o governo de Javier Milei passa na contemporaneidade, também chamando a atenção para uma fragmentação da oposição na Argentina, que tenta agora, a partir do peronismo, retomar uma força eleitoral, uma força política expressiva, já endereçando essa crítica substancial a essa plataforma de austeridade, de retirada de direitos, toda a plataforma ultraliberal encampada pelo atual presidente Javier Milei. Professor Gustavo Menon, o senhor citou aí alguns pontos, né, importantes, o caso desse escândalo dos áudios, né? Segundo esses áudios, a irmã do Milei receberia propina na aquisição de medicamentos para pessoas com deficiência também. E, além disso, a questão da inflação, que o senhor falou que é um problema, a mexida no dólar, enfim, são vários pontos aí que podem e devem ter contribuído muito para essa derrota do Milei. Por outro lado, se a gente tem esse resultado nas urnas, que não foi uma derrota pequena, foi uma derrota grande, é possível a manutenção dessas reformas ou ele deveria tentar mudar o caminho dessas reformas que ele está propondo à medida em que tomou essa derrota agora, professor? Excelente pergunta, Nonato. O próprio Javier Milei chamou a atenção em seu discurso de ontem, reconhecendo a derrota, uma derrota acachapante na província de Buenos Aires, que as reformas tendem a continuar, ou seja, como que essa plataforma política liberalizante tende a dar o tom da mensagem política do governo de Javier Milei, seu partido, a Liberdade Avança, no sentido, então, de firmar essa posição, de ser uma posição de um governo ultraliberal e que necessita dessas reformas para a retomada do crescimento econômico na Argentina. O fato é, Nonato, que, por outro lado, essa oposição consegue, de certa forma, se capilarizar, arregimentar forças para que possa endereçar essa mensagem, essa plataforma política de crítica a Milei, o colocando, basicamente, no mesmo campo, no mesmo cesto, em relação a outros presidentes na Argentina. Portanto, quando a gente analisa essa crise econômica e também institucional, observe que há uma tentativa por parte de setores peronistas em dizer, ora, o governo de Javier Milei está marcado por uma série de escândalos de corrupção, mais do que isso, adota um posicionamento que trata-se de um posicionamento de intervir na economia. Vale dizer que essa intervenção no mercado de câmbio, no fundo, se deu para salvar o peso argentino, para salvar a escalada no preço do dólar. E, claro, veja que essas tensões, esse cenário de bastante agudização dessas tensões políticas e econômicas na Argentina, acaba reverberando para esse cenário de incertezas e de profundas instabilidades. É claro que essa estruturação macroeconômica na Argentina será determinante nos próximos passos e, como eu disse, precisamos aguardar, Nonato, as eleições de meio de mandato, onde há renovação do Senado, há uma renovação da Câmara dos Deputados e precisamos estar muito atentos aos efeitos que serão, digamos, manifestados na economia argentina agora, nos próximos meses, nos próximos dias, diante desse posicionamento do governo de Milei, bastante fragilizado do ponto de vista da sua articulação política.
Sobre as eleições legislativas na província de Buenos Aires neste domingo, conversamos com o professor de Relações Internacionais, Gustavo Menon, a quem eu agradeço mais uma vez a participação e disponibilidade. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Soraya. Boa semana a todos os nossos telespectadores da Jovem Pan. Sempre um prazer e uma honra falar com todos vocês. Muito obrigado.